Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre duas siglas que ainda causam um certo terror, um certo pavor em parte da sociedade brasileira. MST, Movimento dos Sem Terra, e MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Mas por que causa tanto horror, por que causa tanto medo essas duas organizações? Claro que não é à toa. As pessoas nem conhecem. São raríssimas as pessoas que conhecem o MST e o MTST. Não sabem minimamente como que elas funcionam, não sabem minimamente o que essas duas organizações fazem no Brasil. Todos os benefícios que elas têm causado durante muitos anos que estão aí servindo a nação. Mas tem uma razão, é óbvio que tem uma razão, para serem tão detestadas e tão temidas. Simplesmente uma campanha muito bem organizada, muito bem estruturada, que há décadas vem massacrando, vem colocando esse medo na cabeça das pessoas, mostrando essas entidades como entidades terroristas, entidades de fora da lei, pessoas mal intencionadas que têm causado prejuízo à nação. Essa é a propaganda. Na televisão, no rádio, na internet. Mas ninguém nunca parou para perguntar àqueles que odeiam, nunca parou para perguntar o que na verdade são essas organizações. O que o MST faz? O que o MTST faz? Por que elas surgiram? Bom, é fácil, pela sigla, de saber de onde elas surgiram. Movimento dos Sem Terra. Os Sem Terra se organizaram e fizeram um movimento em busca de terra. O movimento dos Sem Terra, o que eles querem? Terra. Para que eles querem terra? Para produzir um grande latifúndio, exportar grãos? Querem ser pecuaristas enormes que querem exportar carne? Não. Eles querem trabalho, primeiramente, vida digna. E como alcançar isso? Produzindo alimento para a população brasileira. O MST produz alimento em quantidades inimagináveis para aqueles que só conhecem a sigla através da campanha televisiva, radiofônica e da internet. Não sabem minimamente do que se trata. O MST hoje é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, se não me engano da América Latina, mas não vou aqui afirmar, mas se não me engano é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. É isso que o MST faz. O MST busca terras abandonadas, improdutivas, inadimplentes, que não cumprem o papel social estabelecido pela Constituição para quem tem terra. Se você tem terra, você tem que produzir, você não pode deixá-la parada improdutiva, porque você estaria fora da lei. Então são terras que não pagam o imposto predial e territorial rural, são inadimplentes, estão lá cercadas, mas não produzem absolutamente nada, não tem nenhum papel social, e essas terras então são detectadas pelo MST, que vão até lá então fazer um assentamento de famílias sem terra, que precisam trabalhar, que precisam produzir. Então os assentamentos são feitos com essas famílias, eles tratam da terra, porque geralmente são terras mortas, eles adubam, preparam o solo, tornam as terras férteis, plantam, vendem para as comunidades, alimentam as cidades, com grande parte do alimento que as cidades consomem são produzidos pelo MST. O assentamento do MST tem muita criança, então tem escolas, e as escolas são modelo para o Brasil e para o mundo. É isso que o MST faz. Agora uma pergunta. Alguém já viu, nessas décadas de combate ferrenho ao MST, alguém já viu um proprietário que seja, um só, entrevistado,
Um proprietário que tenha sido expoliado, que tenha tido sua terra invadida, porque nesse caso seria invasão? Alguém já viu? Alguém conhece algum homem, mulher, que era proprietário de terra e que o MST tomou a terra dele ou dela? Alguém já viu? Não. Por quê? Porque não existe. Ora, se há tantas décadas a mídia pressiona e faz campanha contra o MST, nunca acharam um fazendeiro que tenha perdido suas terras, nenhumzinho no Brasil inteiro, não. Por que não existe? Essa é a grande verdade. E o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, esses estão nas cidades. São trabalhadores, daí o nome, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que não têm onde morar, moram na rua. Ninguém mora na rua, né? São pessoas em situação de rua. Porque morar exige que se tenha uma casa. Se não tem casa, se é rua, ninguém mora na rua, não é morador de rua. Pessoa em situação de rua. O que o MTST faz então? Da mesma maneira que o MST busca terras abandonadas, inadimplentes, que não cumprem o papel social, também na cidade os imóveis têm que ter um papel social, tem que cumprir um papel social. Então o MTST busca também prédios abandonados, inadimplentes, que não cumprem função social nenhuma, que tem lá décadas de dívidas, que a dívida vale muito mais do que o próprio valor do prédio, seria impagável. E esses locais, essas construções, são então assentamentos urbanos. Ou seja, pessoas, trabalhadores sem teto, adquirem um teto. E trabalham, porque são trabalhadores. A grande maioria trabalha na reciclagem. Um trabalho essencial para o nosso país, para os nossos estados, para as nossas cidades. Algumas prefeituras mais sensíveis contratam esses trabalhadores para que eles reciclem o lixo que nós produzimos nas cidades. Porque o lixo não desaparece por obra do acaso ou por obra de Deus. Esse lixo, ele tem um destino. Quanto mais catadores nós tivermos, melhor destino vai ter o nosso lixo. Então depende também da sensibilidade do governante em utilizar esses trabalhadores, para que eles tenham trabalho e possam pagar um aluguel. Mas enquanto não tem, o MTST se preocupou com eles, porque é muito interessante a visão das classes dominantes e das pessoas insensíveis, mesmo que não sejam da classe dominante, porque não é só a classe dominante que é insensível, tem gente na classe dominante que é muito sensível. E tem gente nas classes mais baixas que são totalmente insensíveis também. Mas, de qualquer forma, a classe dominante é, em grande parte, responsável pelo problema. Então, nós temos a pessoa em situação de rua que é literalmente enxotada daqui para ali e dali para cá. Estão numa praça, num banco, vem a ordem pública, enxota. Você não pode ficar aqui. Ele vai para uma calçada, o prédio enxota. Ele vai para uma praça, o servidor público da segurança enxota. Vai para a praia, é enxotado da praia, como eu vi em Niterói. Pessoas em situação de rua que armavam suas barraquinhas de noite para dormir na praia. Quando não tinha ninguém na praia, eram literalmente enxotados dali. E aí o incrível é que as pessoas não pensem, não sejam capazes de se colocar no lugar de alguém nessa situação. Para onde essas pessoas vão? Elas não somem.
Elas não desaparecem, não ficam invisíveis de uma hora para outra. São pessoas de carne e osso. Se elas são enxotadas daqui, elas vão para outro lugar. Nesse outro lugar vai encontrar pessoas iguais às daqui que vão enxotar também. E assim vai. De lugar em lugar, a pessoa passa a noite, muitas vezes, sem dormir. Porque elas não são bem-vindas em lugar nenhum. Antigamente ainda tinha os viadutos, que são lugares, né, mais isolados. Então, embaixo do viaduto morava muita gente. Mas alguns políticos tiveram a grande ideia de colocar pedras pontiagudas debaixo dos viadutos. E o primeiro lugar que eu vi isso, infelizmente, foi em Niterói, embaixo dos viadutos da ponte em Niterói, para que os sem-teto não pudessem ter um abrigo da chuva. Ainda que estivessem ali dormindo com ratos, porque é infestado de rato, esses locais são infestados de rato, eles nem ali puderam ficar. E hoje, então, correm daqui para ali, de lá para cá, como podem. Aqueles minutos ou aquelas horinhas enquanto não vem a força da ordem pública, ou cidadãos de bem que os queimem, batam neles até a morte, porque é muito ruim ver essas pessoas perto da gente, fere a nossa visão. Então é isso, minha gente. O MTST e o MST cumprem um papel social fundamental nas cidades e no campo. Tem produzido muito bem ao país. O MST, o maior produtor de alimentos na agricultura familiar, o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, o MTST tirando as pessoas da rua, dando um pouco de dignidade para elas em prédios abandonados. Então, mais uma vez, procura na imprensa, na internet, procura em qualquer lugar uma só pessoa que tenha tido a sua casa invadida, um só fazendeiro que tenha tido a sua fazenda invadida. Não existe. Simplesmente essa é a verdade. Não existe, porque nenhuma das duas organizações invade propriedade produtiva, propriedade privada que está sendo utilizada, que tem um papel social. Nunca houve, nunca vai haver, porque não é esse o projeto. Então, parabéns ao MST, parabéns ao MTST e todos os seus trabalhadores, todas as pessoas, todos os assentados que estão aí produzindo para a nossa sociedade, fazendo o nosso país crescer. Parabéns.